Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu quero trazer para vocês os 3 mais populares e piores investimentos oferecidos por bancos e corretoras. Quem me acompanha aqui há mais tempo no canal sabe muito bem que tem uma infinidade de investimentos oferecidos aí no mercado financeiro, né, que são vendidos como boas oportunidades, mas que na verdade se tratam de verdadeiras ciladas. E se você é um investidor iniciante, não investe no seu conhecimento para detectar essas ciladas, infelizmente se torna vítima fácil e só descobre que caiu numa roubada tempo depois de ter feito as aplicações. E pensando justamente em te alertar sobre esses ativos que estão cada vez sendo mais oferecidos no mercado, hoje eu fiz uma seleção dos 3 tipos de investimento que são mais oferecidos por bancos e corretoras. Tenho certeza, se você é correntista de um banco ou de uma corretora, já te foi oferecido algum tipo de aplicação como esse, justamente para você aprender e entender o porquê que são péssimas escolhas de investimento e não chegar perto desse tipo de aplicação. Antes de partir para essa seleção, só quero te dar um recado muito importante de que agora no dia 9 de outubro eu vou abrir a última turma do treinamento Mapa do Tesouro. E se você quiser contar com o meu conhecimento, a minha didática, para eu te pegar pela mão e você aprender a investir em renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, contando com o meu suporte direto e personalizado, entre na lista de espera pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição. Dito isso, vamos então aos 3 mais oferecidos e, na minha visão, os piores investimentos de renda fixa que só lascam a vida do investidor, sobretudo o investidor iniciante, que ainda não tem muita clareza do que é bom, do que é ruim no nosso mercado financeiro. E o primeiro desses investimentos são os chamados fundos de investimento DI. Tenho certeza que se você é correntista de uma instituição bancária ou de uma corretora de investimentos, alguém já te mandou um e-mail, já te ofereceu um fundo DI. E o que se trata? O que são fundos DI? Os fundos DI nada mais são do que um tipo de aplicação em que o gestor vai pegar o seu dinheiro que você investir nesse fundo e simplesmente vai aplicar majoritariamente em títulos do Tesouro Selic. Para quem não sabe, os títulos do Tesouro Selic são os investimentos que a gente tem no nosso Tesouro Nacional que vão remunerar o seu dinheiro com base na nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic. E os fundos daí, eles são divulgados aí no mercado como uma boa opção para você investir um dinheiro que pode vir a precisar a qualquer momento, já que eles vão render o mesmo retorno da taxa Selic, só que agora administrado, gerido por um fundo de uma corretora. Só que na minha visão, não existe absolutamente nenhuma vantagem de você investir no fundo daí, principalmente por um nome, por uma característica desse tipo de fundo que nenhuma corretora, nenhum gerente vai te falar na hora que estiver te oferecendo esse tipo de investimento, que é o imposto de renda na forma Come Cotas. Você dá uma olhadinha na lâmina, né, na página de divulgação aqui de um clássico exemplo de um fundo DI, que é o Trend DI Simples da corretora XP, né, você vai ver que eles explicam aqui bonitinho que o seu fundo vai ter exposição ao índice DI. Na verdade, o índice DI é o CDI, que é como se fosse um reflexo da nossa taxa Selic na economia, e vai ter uma carteira de ativos lastreada em títulos da dívida pública federal, que se trata então dos títulos do Tesouro Selic. Você pode até achar vantajoso investir nesse tipo de aplicação. Quem estiver tentando te vender esse tipo de fundo vai falar: ah, mas você não paga nem taxa de administração, nem performance. Enquanto ao investir em Tesouro Direto, você paga a taxa de custódia da B3 de 0,2% ao ano. Se você não sabe o que é essa taxa, eu vou deixar um vídeo aqui em cima nos cards falando sobre ela. E quem te vende esse fundo fala que você vai ter um retorno seguro, né, atrelado à taxa Selic, sem pagar a taxa de administração e custódia. Contudo, essas pessoas não te lembram que esse tipo de fundo tem a incidência mais nefasta de imposto de renda para o investidor no nosso mercado financeiro, que é o terrível imposto de renda na forma Come Cotas. E por que esse imposto tem esse tipo de nome, Come Cotas? Isso porque esse imposto ele é cobrado na forma de um adiantamento semestral que você é obrigado a fazer compulsoriamente para a nossa receita. Qualquer investimento de renda fixa que há incidência de imposto de renda, como Tesouro Direto, CDBs, debêntures, qualquer um desses tipos de investimento, você só vai pagar imposto de renda quando chegar o vencimento ou quando você vai resgatar. De forma que se você não mexer nesse dinheiro, ele vai lá rendendo todos os meses de forma periódica, né, numa curva exponencial de rentabilidade, porque os juros do período anterior vão servir como base de cálculo para o rendimento dos juros dos períodos posteriores, numa bola de neve que a gente chama de juros compostos, que é muito bom para você, investidor. E você então só paga imposto de renda ao final ou quando você resgatar. E até aí,
Tudo bem. No imposto de renda come cotas não funciona assim. A cada 6 meses, a Receita Federal, ela vai lá no seu fundo, ela vê o quanto rendeu e ela já cobra um adiantamento do imposto de renda, já abate da sua cota esse imposto de renda, porque quando você investe em fundos, você compra cotas, então ela abate o valor da sua cota desse fundo, sem que você tenha sequer colocado a mão no dinheiro, mesmo que você não tenha resgatado nenhuma cota, a Receita vai lá e abate, ela come um pedacinho dessa cota e já recolhe em adiantamento o imposto de renda devido. E isso, no longo prazo, tem um efeito terrível sobre a rentabilidade, porque é como se você estivesse comendo as cotas, fazendo saques semestrais do dinheiro que está aplicado, o que no longo prazo enfraquece muito o poder dos juros compostos. Se você olhar esse diagrama, esse esquema, essa projeção que eu trouxe aqui, ele traz a rentabilidade projetada de um fundo de investimento exemplificativo, levando-se em consideração o come cotas, que é a rentabilidade na linha verde, e sem o come cotas, que é a rentabilidade na linha em azul escuro. E perceba que o come cotas, de fato, ele enfraquece o poder dos juros compostos. Olha a curva de rentabilidade com o come cotas e a curva de rentabilidade sem o come cotas. Ainda que haja incidência de imposto de renda ao final dos investimentos que não têm o come cotas, perceba aqui que o decote, o desconto de imposto de renda ao final, ainda assim ele vai te trazer uma rentabilidade muito superior no período do que o investimento que tem o come cotas. Então, pensou em investimento que tem imposto de renda come cotas, que é o caso dos fundos DI, da maior parte dos fundos de investimento que a gente tem no mercado, como os fundos de renda fixa e os fundos multimercado? Na minha visão, não vale a pena. Esse tipo de investimento é cilada, porque o come cotas é péssimo para você, investidor. E eu tenho certeza que quem te oferecer um tipo de fundo como esse não vai tocar na expressão come cotas, não vai te falar que isso existe, e você aí vai ficar igual bobo investindo nesse tipo de aplicação, sendo que se você, por exemplo, no caso dos fundos DI, trocar um fundo DI por outro tipo de investimento de reserva de emergência, como um CDB de liquidez diária, você não vai pagar nem a taxa de custódia do Tesouro Direto e nem o imposto de renda come cotas. Inclusive, eu fiz há algum tempo um vídeo aqui pro canal falando da melhor seleção de investimentos para você aplicar na sua reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você pode vir a precisar a qualquer momento, e eu vou deixar esse vídeo também aqui em cima nos cards. Feita essa ampla análise sobre o imposto de renda come cotas nos fundos de investimento de renda fixa, que é o caso aqui do fundo DI, agora nós vamos passar ao segundo investimento, que bancos e corretoras infelizmente insistem em te oferecer e que fazem muitas vítimas todos os dias, porque você não sabe onde você está colocando seu dinheiro, que são os CDBs de péssimas instituições financeiras com saúde e solidez totalmente deterioradas. Mas que aí já viu um CDB de um banco aí que está com uma rentabilidade interessante, falou, olha, esse CDB que está rendendo bem, e aí pega e investe, olhando para aquele CDB do banco ou da corretora, olhando tão somente para a rentabilidade. Esse é um dos maiores erros cometidos por investidores, escolher ativo de renda fixa olhando apenas para a rentabilidade, mas quem me acompanha aqui já há algum tempinho sabe muito bem que quando você investe em renda fixa, e quando eu falo renda fixa, eu estou falando de Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, você está emprestando seu dinheiro para um emissor de uma dívida. Quando você, por exemplo, investe num CDB do Banco do Brasil, que é uma instituição que, por exemplo, tem uma excelente solidez e segurança financeira, você está emprestando seu dinheiro para o banco e se submetendo ao risco de crédito, ao risco de calote dessa instituição. Só que no caso do Banco do Brasil, é um dos 5 maiores bancos do país, é mais fácil o país inteiro quebrar do que uma instituição tão robusta como essa, quebrar e deixar seus investidores na mão. Então, o risco de quebra de uma instituição grande como essa, ela é praticamente nula, só que existem instituições menores que bancos e corretoras justamente te oferecem que podem ser uma verdadeira cilada. E se você escolhe investimentos dessas instituições sem olhar para a sua solidez financeira, você pode cair numa verdadeira cilada, essa instituição quebrar e você ficar a ver navios. Foi o que inclusive aconteceu no início do ano, em fevereiro e março de 2023, com os investidores de CDBs da BRK Financeira e da Porto Cred. Esses CDBs eram amplamente oferecidos por corretoras. Essas instituições, que eram instituições extremamente frágeis, tiveram sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. E os investidores ficaram aí a ver navios. Eu falei sobre isso, inclusive, nesse vídeo, que vai ficar aqui em cima nos cards. É claro que sobre CDBs, LCIs e LCAs existe uma camada adicional de proteção, que é o FGC, mas eu tenho certeza que se você é um investidor cauteloso, você não quer ter que correr atrás do Fundo Garantidor de Créditos, ficar algum tempo aí na fila com seu dinheiro preso, sem rendimento, até que o FGC ele venha a te ressarcir. Então, tome cuidado. Sempre que você for investir em um CDB, não olhe apenas para a rentabilidade. Analise a saúde financeira da instituição que você está investindo.
conforme um passo a passo que eu ensinei num vídeo exclusivo. E se você quiser receber esse vídeo, você vá lá no meu Instagram, acesse o meu direct e coloque assim pra mim, mande pra mim um direct, uma mensagem com a frase quero o vídeo. Se você me mandar lá no direct do Instagram a frase quero o vídeo, eu te mando esse passo a passo exclusivo que eu preparei para você descobrir se a instituição financeira que você está investindo é boa ou é uma cilada. E aqui eu quero trazer um clássico exemplo de um CDB que infelizmente está sendo amplamente oferecido por instituições financeiras de um banco que, na minha visão, ele está praticamente aí à beira de ter a sua liquidação judicial decretada pelo Banco Central, que é o Banco Voiter. Né? Se você olhar, pode ver aqui, uma LCA do Banco Voiter sendo emitida aí com uma rentabilidade de 93% do CDI. Né? Para quem aí me acompanha sabe que para a LCA, que é um investimento isento de imposto de renda, uma rentabilidade como essa é muito boa. Mas se você olhar, né, conforme a dinâmica desse passo a passo que eu vou te mostrar nesse vídeo exclusivo, se você me chamar lá no Instagram, você vai ver que esse banco ele tem gerado prejuízos de forma consistente e recorrente, o que é um perigo para você, investidor, porque um banco que gera prejuízo, né, ele pode ter uma chance muito grande de quebrar. Não quer dizer que necessariamente ele vai quebrar, inclusive existem exceções a esse caso, mas bancos que geram prejuízo, eles devem acender uma luz vermelha aí na sua cabeça. E além disso, o Banco Voiter, ele tem índices de mobilização em Basileia, né, abaixo daquilo que é recomendado e determinado pelo Banco Central. Então a chance de uma instituição como essa sofrer uma intervenção extrajudicial do Banco Central e você ficar sem o seu dinheiro, levar um calote dessa instituição, é muito grande. Então não invista em CDBs amplamente oferecidos por bancos e corretoras sem fazer a sua análise crítica sobre a saúde e solidez dele. Porque se esse banco quebrar e te der um calote, a corretora ela não tem responsabilidade nenhuma. Você é o responsável por aquele tipo que você escolhe e põe dentro da sua carteira de investimentos. E o terceiro e último tipo de investimento, que na minha visão é uma baita cilada e que muita gente aí cai de forma desavisada, são os títulos públicos, né, do Tesouro Direto. Só que na verdade não são os títulos públicos do Tesouro Direto, são títulos do governo federal que bancos e corretoras compram diretamente do Tesouro Nacional e que repassam a você, investidor, né, desvalorizando a taxa de rentabilidade desse título. Isso porque existem duas formas de você ter acesso aos títulos públicos do governo federal. O primeiro deles é entrando aqui no site do Tesouro Direto, na parte de preços e taxas, escolhendo o título que você quer comprar, indo lá na sua corretora e comprando esses títulos com essas mesmas características, taxa de rentabilidade e data de vencimento. Só que tem corretoras que te oferecem outros tipos de títulos do governo, títulos do Tesouro, que não estão aqui dentro do site do Tesouro Direto. Inclusive, se você vier aqui, a título de exemplo, dentro do aplicativo da corretora XP, vier aqui na parte de investimentos, perceba que existem duas classes diferentes. Uma opção que você tem aqui é investir em Tesouro Direto, e se você seleciona essa aplicação, você vai acessar exatamente os títulos que estão sendo oferecidos lá no site do Tesouro Direto, como eu acabei de mostrar para você, mas tem uma outra opção aqui, que são os investimentos de renda fixa. E se você seleciona aqui esses investimentos de renda fixa, vier em filtro e selecionar títulos públicos, você vai ter acesso a vários outros títulos que são emitidos pela nossa União, mas que não são contratados diretamente lá do Tesouro Direto, mas sim são comprados por você, de uma corretora. E todos esses títulos que estão sendo mostrados aqui, né, eles sofrem uma desvalorização na sua cotação, na sua taxa, porque a corretora ela teve o trabalho de comprar isso do Tesouro Nacional e te revender. Ela não vai fazer isso de graça. Né? Se você for lá no Tesouro Direto, comprar os seus títulos, né, na parte de Tesouro Direto da sua corretora, a corretora ela vai atuar apenas como intermediário e ela não vai te cobrar nada por isso. Mas se você comprar ativos que não estão na lista de preços e taxas do Tesouro Nacional, você vai comprar ativos que não são negociados diretamente lá no Tesouro Direto, e sim ativos que são oferecidos pelas corretoras, elas sim que são donas dessas aplicações. E ela vai desvalorizar a taxa antes de você investir. Eu já falei sobre esse problema que acontece principalmente e é oferecido muito em títulos do Tesouro IPCA. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards e também ao final desse vídeo, te alertando sobre esse grande problema que faz várias vítimas, milhares de investidores caindo nesse tipo de aplicação que é extremamente desvantajosa para você, nesse vídeo que vai ficar aqui ao final. E basicamente essa é a minha seleção de ativos de renda fixa para você abrir o olho e aprender a não cair em cilada do mercado financeiro. Reitero aqui o convite para você entrar na lista de espera do Mapa do Tesouro, para você se tornar um aluno, ganhar mais vivência de mercado, contar com a minha didática e o meu suporte tira dúvidas, para nunca mais você ser vítima de banco e corretora. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por hoje é isso e até a próxima.